Marcos capítulo 8, versículo 31. Abra sua Bíblia. Em Marcos, no capítulo 8, versículo 31. O Senhor Jesus nos ensinará sobre a cruz. Se você já conseguiu abrir, por favor, diga amém. Muitos irmãos ainda estão abrindo. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Sofrer e ser rejeitado, vocês concordam que são coisas diferentes? Cristo, ele falou que era necessário que ele sofresse. Era necessário o seu sofrimento. Era necessário que para ele ser o Cristo, o Deus que carrega, o Deus da cruz, ele não poderia ser se não sofresse. Então, necessariamente, Deus deveria sofrer. Ele deveria sofrer. Era necessário. Nós somos a única religião do mundo onde existe um Deus que sofre. Jesus necessitava sofrer. Sofrer é diferente de rejeição, pois o sofrimento de Jesus poderia ter em si uma glória particular, onde os judeus o aplaudissem, chorassem com ele, se emocionassem pelo seu sacrifício, olhassem ele na cruz, chorasse, se humilhasse, mas percebesse que aquela morte tinha uma glória, aquela morte tinha um motivo, aquela morte foi necessária, mas não era apenas sofrer. Ele foi rejeitado. A rejeição significa que a morte dele e o sofrimento dele foi o motivo de paz e de alegria para todo o povo. O povo, ao olhar Cristo crucificado, se alegrou. Na verdade, foi o próprio povo que gritou: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Jesus apenas não sofreu, mas ele era necessário que ele fosse rejeitado. Ele deveria ser o Cristo rejeitado. A paixão de Cristo poderia ter sido emocionante para o povo que viu. As pessoas acompanhando aquele homem carregando uma cruz nas suas costas, pelas ruas e vielas de Jerusalém. A via dolorosa com um homem carregando, as pessoas poderiam estar próximos, chorando, olhando, se emocionando. Mas ou trataram a Jesus como mais um homem qualquer, ou se alegraram naquela crucificação. A paixão de Cristo não foi uma paixão gloriosa, foi uma paixão rejeitada. Ele não teve nenhum mérito, nenhum aplauso. Ninguém se alegrou pela sua crucificação. Mas por quê? Porque era necessário. Ele sofreu sem honra. Há alguns sofrimentos que nós podemos enfrentar na vida, que são sofrimentos que nós levaríamos honra. Digamos que alguém da sua família está muito doente, e você abre mão do seu trabalho, abre mão da sua liberdade, abre mão da sua vida para cuidar dessa pessoa. Outros que olhassem a sua vida poderiam falar: uau, que pessoa honrada você é. Que decisão, que abnegação.
que vitória é a sua, você é um exemplo. Você receberia uma glória, mas isso não aconteceu com Jesus. Ele foi rejeitado. É necessário que Jesus sofra. É necessário que ele seja rejeitado. É necessário que ele seja humilhado. É necessário que ele seja cuspido. É necessário que ele seja açoitado. É necessário que ele seja debochado. É necessário que quando ele estiver com sede, alguém dê a ele a beber vinagre. Que maldade. É necessário que peguem as roupas que ele estava vestido, deixe-o nu na cruz e dividam por sorte as suas roupas. É necessário que ele seja humilhado. É necessário que ele seja rejeitado, abandonado. É necessário que ele sofra nas mãos do próprio Deus. Porque ele foi rejeitado, humilhado por você, por mim. Mas era necessário isso. Então, no versículo 32, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Sei o que passa na cabeça de Pedro, né? Mas Pedro, ele ficou escandalizado com o seu mestre dizendo que era necessário apenas não sofrer, mas ser rejeitado. É interessante que momentos antes, Pedro, ele recebeu uma consideração de Jesus, quando as pessoas falavam que ele era um mestre, talvez Elias ressuscitado, e Jesus pergunta: quem tu dizes? Quem vocês acham que eu sou? Você sabe o que Pedro falou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo neste capítulo, no versículo 29, Pedro fala isso. Uau, Pedro, parabéns. Mas Pedro, em outra passagem, Jesus ele vai falar que esta é a pedra, esta afirmação que será construída a igreja. Essa primeira afirmação dita por um homem, o homem que iniciou a afirmação da igreja, Pedro, agora estava chamando Jesus para repreendê-lo. Já de início, com o primeiro membro, a igreja se escandalizou com o Cristo sofredor. Nós queremos um Deus vitorioso, um bom Pai, aquele que nos dá a vitória. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Nós gostamos desse Deus. Leão de Judá, leão. Mas daquele que sofre e é rejeitado, nós não gostamos. Nós gostamos da mensagem de 5 passos para um sucesso profissional. Nós gostamos de mostrar os nossos aplausos no trabalho, no LinkedIn, os nossos sucessos e presentes que recebemos nos status, as vitórias que nós damos glória a Deus, mas nós não gostamos. A igreja rejeita um Cristo sofredor, ela se escandaliza. Mas Jesus tem uma resposta a esse tipo de igreja. E está no versículo 33. Vamos ler juntos? Versículo 33. 1, 2, 3 e já. Jesus... Porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e dizendo: Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus ele já ensina para Pedro e ensina também para nós através dessa escritura que hoje nós lemos. É que qualquer tentativa de impedir o sofrimento, ela é satânica. Mesmo vindo do seu círculo mais interno, ela vem de Satanás.
é um esforço para impedir que Cristo seja o Cristo. Se Jesus não sofresse, não haveria salvação. Se não fosse rejeitado, não haveria igreja. E foi assim que Satanás entrou na igreja pela primeira vez. Satanás não entrou na igreja levando os líderes a caírem em adultério. Satanás não entrou na igreja levando os líderes a querer mais ofertas, desviar dinheiro, enriquecer. Satanás entrou na igreja almejando vê-la livre da cruz e do seu Senhor. Jesus, então, nessa passagem, ele voltou-se para Pedro ou para os discípulos? Bom, gente, está fácil. Para Pedro ou para os discípulos? Para os discípulos. Voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Jesus, ele quis deixar claro algo. Assim como Cristo só é Cristo pela cruz, ele só é Cristo se sofrer e for rejeitado. Também o discípulo só é discípulo no sofrimento e na rejeição. Como se com Jesus fosse crucificado. Assim como Jesus só é Cristo, vou repetir, no sofrimento e na rejeição, o discípulo só é discípulo no sofrimento e na rejeição. Pastor, objeção. O senhor está forçando o versículo. Jesus estava falando dele, agora o senhor está forçando o versículo, dizendo que isso se aplica às pessoas também. Objeção, pastor, isso está errado. Continuaremos lendo essa passagem. Vamos para o versículo 34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Jesus, ele parte de um ponto de vista curioso para mim. Porque Jesus, ao contrário do que pensam muitos calvinistas, Jesus, ele parte de um ponto dizendo o seguinte: se alguém quiser ser um discípulo de Cristo, você quer ser um discípulo de Cristo? Faça essa pergunta, sim ou não? Eu esperava ouvir mais sims. Eu vou dar mais uma chance. Você quer ser um discípulo de Cristo, sim ou não? Sim. Jesus, ele fala, volta para o versículo 34, por favor, Ronaldo. Hoje nós estamos numa mensagem expositiva, a gente está olhando texto a texto. Então Jesus fala para você: você quer ser meu discípulo? Sim. Então a partir de agora, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ele fala sobre levantar uma mão no culto? Não. Ele fala sobre frequentar a igreja? Não. Ele fala, comece a negar a si mesmo. Estou muito cansado, negue-se a si mesmo. Estou estressado, negue-se a si mesmo. E siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Não é algo obrigatório. Ninguém deve ser forçado a tal escolha. Você pode estar dentro de uma igreja, mas sem tomar a sua cruz. Ninguém pode tomar a cruz por você, como ninguém poderia tomar a cruz de Jesus por ele. Negar a si mesmo. O que deveria ser negar a si mesmo? Qual o significado dessas poucas palavras? Negue-se a si mesmo.
São poucas palavras, mas eu digo a você com um significado muito profundo. Negar a si mesmo é conhecer apenas a Cristo e não mais a si próprio. É ver apenas a vontade de Cristo que está na nossa frente, carregando a sua cruz, e não mais as nossas vontades. É olhar Jesus à frente, porque a Bíblia fala assim: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus está na frente carregando uma cruz. Como eu, o seu discípulo, posso caminhar a Jesus, pulando e cantando e seguindo a canção. Eu carrego a minha cruz e olho ao meu mestre carregando a sua cruz, rejeitado e sofredor. Se eu quero seguir a Jesus, o primeiro passo: pegue esta tua cruz. Não é uma cruz igual para todos, é uma cruz sua, um sofrimento seu, uma rejeição sua. Tome esta tua cruz, coloque em teus ombros e comece a seguir o teu mestre que está lá na frente. Olhe para ele, não olhe para o seu ombro, não olhe para você, olhe para o seu mestre. A cruz, ela não é um infortúnio, um sofrimento qualquer. Todos nós, todo mundo sofre, o mundo todo sofre. As pessoas perdem emprego, sendo cristão ou não. Perde ou não perde? Perde. As pessoas perdem filhos, sendo cristãos ou não. Perdem ou não perdem? Perdem. As pessoas são pobres, sendo cristãos ou não. Isso é verdade. Mas a cruz é aquele sofrimento resultante, é aquele resultado de seguir a Jesus. São sofrimentos e rejeições que nós nos submetemos ao seguir a Jesus. Não é uma crise econômica, onde todos nós passamos. Não é uma pandemia, onde todos nós passamos. A pandemia é minha cruz, não. A cruz é o resultado de seguir a Jesus. É o resultado da experiência cristã. Quando você está próximo de Cristo, você está junto a Ele, carregando uma cruz. O resultado de caminhar com Deus é carregar a sua cruz. Cruz não é apenas sofrimento, cruz não é apenas rejeição. Cruz é sofrimento e rejeição por causa de Jesus Cristo. E não por qualquer outro tipo de atitude ou de problema. A cruz é necessária a cada cristão. Já tem gente chorando da mensagem. Quais são os sofrimentos que um cristão ele precisa enfrentar? Anote aí. O primeiro sofrimento com que o cristão ele tem que vivenciar é chamado de romper a nossa união com o mundo. O primeiro sofrimento é romper a nossa união com o mundo. Romper a nossa união com este mundo. O primeiro sofrimento e rejeição que um cristão enfrenta é romper a nossa união, a nossa comunhão, nosso relacionamento com este mundo. Todo chamado de Jesus, meus irmãos, leva à morte. Anote essa frase: todo chamado de Jesus, ele vai nos levar à morte. Todo chamado de Jesus vai nos levar à morte do nosso velho homem, a morte do pecado que guerreia na nossa alma, a morte das nossas vontades, a morte da nossa autocomiseração, a morte dos nossos planos, a morte dos nossos sonhos, a morte do nosso velho eu, a fim de viver uma nova vida com Cristo. Se Cristo me chamou e se eu fui batizado com Ele, o batismo ele tem exatamente esta representação, a minha morte, para uma ressurreição com Deus.
Então nós devemos romper a nossa vida com este mundo, romper aquilo que eu acho, romper com o pecado, romper com a imoralidade, romper com o ganho desonesto, romper com o gasto de energia, romper com a mentira, romper com o orgulho, romper com a mesquinhez, romper com o nosso velho coração, romper com a nossa egolatria, olhar apenas para o nosso umbigo e começar a olhar para Cristo. É uma luta diária contra o pecado e contra o diabo. Hoje as coisas mais comuns para o mundo: você conhece uma pessoa na festa, você sai com esta pessoa. Isso é anticristão. Eu morri para estas coisas. Colar numa prova, se você é adolescente ou jovem, se você é um cristão, isso morreu para você. Mentir, isso morre para o cristão. Quando nós carregamos a nossa cruz e seguimos a Jesus, o pecado deve morrer. Essa é a primeira cruz que todo cristão deve carregar. Talvez nós vivemos hoje numa das épocas mais difíceis de ser cristãos no nosso país. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa graça barata. Quantos evangélicos, pessoas que se dizem cristãos, vivem a sua vida sem isso mudar uma atitude? Que diferença você tem entre você e o mundo? Que diferença tem a sua tristeza que você enfrenta com a tristeza que o mundo enfrenta? Que diferença tem em a forma que você trabalha com a forma que alguém do mundo trabalha? Que diferença tem a forma que você lida com o seu dinheiro com a forma que o mundo lida com o seu dinheiro? Meus irmãos, é necessário sofrer, é necessário negar a si mesmo, é necessário para você ser um cristão. Cristo deixou claro para Pedro, seu amado, aquele que estava andando com ele, para os seus discípulos, e ele deixa claro para mim e para você: é necessário abrir mão da sua preguiça de meditar. Toda vez que você acorda, você tem uma opção: ou você abre a sua Bíblia para ler a Bíblia, orar, meditar, ou você abre o seu celular para ver o status do WhatsApp, mensagens, ou qualquer coisa que seja. A sua carne quer ver as mensagens, quer ver as notícias, quer ver o YouTube. Mas você deve negar a si mesmo, dar como prioridade a Deus. Eu não posso, como pastor, dar o exemplo de todo mundo aqui, mas Deus sabe o pecado que você luta. Você sabe o pecado que você luta. Eu não sei se é imoralidade, mentira, desonestidade, orgulho, fofoca, mas Deus deseja. E se você quiser seguir a Jesus e ser salvo, como diz no versículo 38, é necessário negar a si mesmo, meus irmãos. Não por um legalismo, mas porque Cristo morreu no seu lugar, Cristo sofreu, foi rejeitado no seu lugar. E se o meu Jesus sofreu e foi rejeitado desta forma, é necessário que eu também, numa graça preciosa, numa salvação preciosa, negue a mim mesmo e siga a Jesus. O que você precisa negar a si mesmo? O que se Deus hoje olhasse você e se aquela trombeta que nós ouvimos no CENIB, meus irmãos, eu acreditei, diante de Deus, eu acreditei. Primeiro achei que era uma buzina. Cara, mas essa buzina começou a fazer... Cara, não é buzina não, meu Deus. E algumas pessoas assim, como se nada tivesse acontecendo, eu falei: será que é só eu que estou ouvindo? Você está ouvindo também? Mas se a trombeta soasse hoje, você poderia dizer que está seguindo a Jesus, negando a si mesmo, tomando a sua cruz? Talvez você precise negar a gula. Talvez você precise negar a falta de compromisso com Deus. Você coloca todas as coisas acima dos seus compromissos com Deus, com o corpo de Cristo, com a igreja. Talvez você seja um hipócrita.
Uma pessoa que aparenta ao mundo que é bem, mas não nega a si mesmo. Meus irmãos, envergonhar-se de Cristo não é apenas envergonhar de dizer que segue a Jesus, mas é envergonhar-se também da cruz, envergonhar-se do sofrimento. Mas você pode dizer: pastor, estou tão desanimado, então negue o seu desânimo. Pastor, mas minha mulher é tão chata, então negue os seus sentimentos. Pastor, mas o meu irmão me chamou para um rodízio. Eu estou tão pesado, mas é um rodízio, o irmão está pagando, então negue o pedido do rodízio. Mas pastor, a luz está tão cara, todo mundo fica desviando, só eu pagando, eu sou um idiota. Então negue-se querer parecer o inteligente e seja o idiota. Sofre por ser cristão, corte a luz por ser cristão. Meus irmãos, essa é a necessidade que Cristo nos passa. É muito mais fácil passar uma mensagem de uma graça barata. Aceite a Jesus, levante a sua mão, a sua vida mudou, seu casamento vai melhorar, suas ofertas, suas finanças vão melhorar, parabéns. Mas se você não toma a sua cruz, nada adianta. Não sou eu que estou falando, meus irmãos. Alguns me olham com uma cara meio azeda, pensando: poxa, o que esse pastor está falando para mim? Poxa, o evangelho é o evangelho de amor, de perdão. Meus irmãos, mas se eu estivesse falando isso para Jesus, Jesus falasse: para trás de mim, Satanás. Meu Deus! Nós precisamos. Então toda igreja que não fala sobre negar a si mesmo, negar os sentimentos, as emoções, é uma igreja que está negando o caminho que Jesus nos pede. A segunda cruz que nós devemos carregar, não é a segunda cruz, mas ainda toda cruz que um cristão deve carregar, é o pecado e as tentações dos outros. Pecado e as tentações dos outros. Qual que é o segundo, meus irmãos? Jesus, ele foi rejeitado e foi crucificado pelo pecado, as tentações, as falhas do Mateus, do Cleito, as suas falhas, os seus pecados. Você, Cristo, ele sofreu por causa do mundo, para dar perdão ao mundo. Da mesma forma, os seus discípulos, eles devem carregar os pecados e as tentações dos outros. Aquela pessoa que falou mal de nós, nos humilhou, nos maltratou, feriu a nossa família, mas que se arrepende. A única forma de um cristão suportar os pecados é perdoando-os. Deus nos chama a perdoar. Mas isso só é possível quando nós vemos que somos perdoados por Deus. Eu só consigo negar a mim mesmo quando eu vejo que Jesus negou a si mesmo lá na cruz, no jardim do Getsêmani. Quando Jesus ele falou: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Jesus não queria morrer, mas por mim ele decidiu. E se Jesus morreu por mim, eu morrerei por Jesus. Logo, aqueles que vivem não vivem mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, quando eu olho a Cristo, o amor que ele derramou na cruz por mim, a rejeição que ele suportou, hoje eu posso negar a mim mesmo. O perdão que eu recebi, eu posso perdoar os meus irmãos. Cristo, ele falou que nós, como cristãos, devemos levar sobre nós o fardo uns dos outros. Gálatas capítulo 6, versículo 2, fala assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Meus irmãos, assim como Cristo sofreu para perdoar os cristãos e os seus discípulos, também precisam liberar o perdão.
E essa é uma palavra difícil. Porque toda vez que nós perdoamos, todo pecado tem consequências. Isso é verdade. Mas toda vez que nós liberamos perdão, essas consequências também caem sobre nós. Toda vez que perdoamos alguém por uma palavra difícil que nos deram, por um pecado que cometeram contra nós, nós carregamos em nós o peso também dos pecados que cometeram contra nós. E nós não nos vingamos, porque vingar-se é dar o troco. Vingar-se é pagar na mesma moeda, ficamos quites. Mas quando eu perdoo, eu não me vingo. Acho que isso também é a cruz que o cristão deve carregar. E também uma terceira característica da cruz que todo discípulo deve carregar é a sua cruz. É a sua cruz. Cada um de nós temos histórias diferentes, caminhos diferentes, famílias diferentes, personalidades diferentes. E da mesma forma, temos uma cruz específica para cada um de nós. A nossa comunhão com Jesus nos levará a tomar decisões, nos levará a negar a nós mesmos e nos levará a sofrimentos de perdão, de luta, únicos. Cada um tem a sua cruz. Ser um discípulo de Cristo é não ter vergonha de Cristo nem da nossa cruz. O sofrimento para o cristão não é estranho. Na verdade, é alegria. Se você for ler a história dos primeiros mártires, mártir é aquela pessoa que morre por causa do evangelho. Se você um dia for ler o livro dos mártires, o livro Heróis da Fé, ou livros semelhantes, você vai perceber que em alguns casos, Deus dá o privilégio para que estes cristãos morram por causa do evangelho. Quando nós cantamos que o Coliseu não parou a igreja, é que cristãos eram entregues lá no Coliseu para serem mortos por gladiadores, feras. Quando nós cantamos que os leões não pararam a igreja, é porque os cristãos eram entregues para serem mortos por leões. Quando nós falamos que a perseguição não parou a igreja, é porque hoje, nos países islâmicos, nos países comunistas e até mesmo nos países que nós vivemos, mas uma perseguição camuflada, isso não parou os verdadeiros cristãos. Se você for ler qualquer biografia de alguém que sofreu por Cristo, você verá que nos piores momentos da vida desta pessoa, nos momentos de sofrimento, de luta, foi-lhes concedida a máxima alegria, porque eles estavam próximos do Senhor. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Meus irmãos, uma mensagem não transforma um coração. Uma mensagem não transforma a vida, são experiências que Deus te dá. E a dor é o megafone de Deus para um coração surdo. Deus tem uma cruz para cada um de nós. E se nós carregarmos esta cruz, nós estaremos em comunhão com Cristo. Jesus nos mostrou que carregar a cruz era a única possibilidade de vencer o sofrimento. Isso é válido para todos nós. A única forma de vencermos o sofrimento é carregarmos a cruz. Deixa eu lhe dar um exemplo, isso aplica-se para todos. Hoje eu estava orando de manhã na varanda lá de casa. E quando eu ouço o vizinho gritando, uma mulher gritando com o seu marido numa discussão, em algum momento da discussão ela falou assim: olha, não fui eu que coloquei isso aqui não, gritando, né? Foi a tua filha.
eu pensei, e é óbvio, essa filha desse homem não é filha dessa mulher. Todo casamento, você vai encontrar dificuldades. Mas para aqueles que desistem e vão criar os seus filhos com outros casamentos depois, o sofrimento, ele não acaba, esse sofrimento, ele é prolongado. Talvez você já tenha cometido um erro semelhante porque você não era cristão. Mas a única forma de ter um casamento que vai vencer é se os dois, buscando a Jesus, carregarem esta cruz de melhorar esse casamento. Da mesma forma, um cristão que está sofrendo uma perseguição, que está lutando contra as suas emoções, que está lutando contra os seus medos, a única forma dele vencer esse medo, este sofrimento, esta luta, é ele continuar carregando a sua cruz e suportando o sofrimento por causa de Cristo. Meus irmãos, o verdadeiro sofrimento é você ser afastado de Deus, é você viver longe dele. Portanto, quem está em comunhão com Deus nunca pode sofrer. Então, da mesma forma, se nós tivermos que passar pelo sofrimento, se nós tivermos que encontrar a porta fechada, nós estaremos sofrendo com Deus. O nosso Deus é um Deus que carrega, é um Deus que sofre. Do mesmo modo, nós somos chamados para carregar. Ser cristão é levar fardos. Mas o fardo com Jesus é leve. Levar fardos mantendo a comunhão com Cristo é leve. Submeter a nossa cruz não é desgraça nem desespero, é alívio, tranquilidade para a alma, é a máxima alegria. Charles Spurgeon vai dizer em uma das suas mensagens que um cristão nunca esteve tão feliz quanto nos seus momentos de maior santidade. Quando você carrega a sua cruz e suporta o sofrimento por Jesus, você encontra Cristo. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus é o caminho do cristão. Eu quero ler com você o motivo que Jesus nos dá. E vamos ler juntos o versículo 35 ao 38. Vamos ler juntos, por favor? Marcos 8, do 35 ao 38. Por favor, 1, 2, 3 e já. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória. Para finalizar essa mensagem, eu quero ler uma citação de Martinho Lutero. E ele diz assim: você não deve agir... Vocês estão comigo, sim ou não? Sim. Por favor, preste atenção. Você não deve agir de acordo com o seu entendimento, mas além dele. Se você se atirar na insensatez, eu lhe darei meu entendimento, diz o Senhor. Não entender é o verdadeiro entender. Não saber para onde vai, esse é o verdadeiro saber. Meu entendimento faz que você não entenda. Abraão abandonou a terra natal sem saber para onde ia. Ele se entregou à minha sabedoria, abriu mão de sua própria e dessa maneira seguiu o caminho certo, chegando ao destino verdadeiro.
Esse é o caminho da cruz, e você não consegue encontrá-lo sozinho. Eu tenho de guiá-lo como se você fosse cego. Por isso, nem você, nem ser humano algum, nem qualquer outra criatura, somente eu mesmo, por meio de meu Espírito e de minha palavra, posso ensinar o caminho a ser trilhado. Não é a obra que você escolher, nem o sofrimento que você preferir, mas é o caminho com que você se depara. Não obstante a sua escolha, seu pensamento e seu desejo, você entrega para mim. E é aí que eu chamo, e é aí que você se torna discípulo. É a hora oportuna. O seu mestre chegou. Meus irmãos, seguir a Cristo nos levará a sofrimentos. Negar a nós mesmos e os nossos pecados, perdoar aqueles que nos feriram, e os sofrimentos que cada um de nós teremos que enfrentar, as perseguições, as lutas, as rejeições. Se atirar na insensatez de obedecer a Deus cegamente é a verdadeira sabedoria. E é nesse momento que nós nos tornamos o seu discípulo. É nesse momento que de fato nós temos um mestre. Jesus só é mestre daquele que ele ensina. Ele nunca é mestre de alguém que não obedece. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, ajuda essa igreja a ser uma igreja que olha para Ti. Olha a Ti, Senhor, adiante. Que foi rejeitado, que sofreu. E que esta igreja possa tomar a sua cruz, Senhor, e lhe seguir. Que ela possa, Senhor, escolher o caminho de negar as suas vontades, de perdoar aqueles que o ofendeu, e de, Senhor, suportar os sofrimentos de perseguição ou lutas que virão à nossa frente. Cada um, Senhor, tem as suas próprias. Não o que nós escolhemos, não o que nós preferimos, mas obstante, Senhor, das nossas escolhas, daquilo que queremos, aquilo que o Senhor nos coloca, o caminho a Canaã, Senhor, que o Senhor nos mostra, o mar que se abre, a nuvem que direciona, a montanha que devemos subir. Pois, Senhor, onde nós vemos dificuldade, o Senhor vê na frente a alegria, a vitória. Onde nós vemos a montanha, o Senhor vê o caminho. Quando nós estivermos em cima dos montes, ou quando os montes estiverem nos nossos caminhos, quando estiver claro ou quando estiver escuro, nós te louvaremos e o teu discípulo, Senhor, te adorará. Nos ajuda, Pai, a te seguir, independente do que nos vier. Que possamos preferir a morte do que nos desviar e abandonar a fé. Nós oramos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você e tenha uma semana com Jesus.